Meu, você sabia que tem uma região no planeta que se chama Coração da Terra? E que se você dominar essa região, você domina o mundo todo? Quem disse isso foi o geoestrategista britânico Halford John Mackinder. Ele também era político e acadêmico, preocupado com a possibilidade do seu país perder o protagonismo de país hegemônico, colonizador. O geopolítico britânico fez essa teoria há cerca de 100 anos, que é relevante até hoje para analisar cenários. O Império Britânico estava acomodado na sua supremacia marítima, mandando nas rotas marítimas e com grande quantidade de colônias em África, América, Ásia e Oceania, de onde extraíam recursos naturais para o desenvolvimento fabril e financeiro das camadas dominantes do Império Britânico. Com essa política imperialista, tanto o Império Britânico como o francês, o belga e outros produziram uma nova colonização no mundo, que só perdeu força no final da Segunda Guerra Mundial. A preocupação do geógrafo Mackinder era com a Alemanha, que crescia vertiginosamente e poderia disputar a hegemonia com os britânicos. No início do século XX, os Estados Unidos, Japão, Alemanha e Rússia poderiam colocar em xeque essa supremacia industrial britânica. Afinal, os alemães e americanos já haviam superado os britânicos na produção do aço. Ele demonstrou que as transformações nos transportes, com o desenvolvimento avançado das ferrovias, levaria o poder das massas líquidas, oceanos e mares, onde os britânicos tinham domínio, para as massas continentais, onde as ferrovias poderiam ser usadas, no caso pela Alemanha. Isto é, para transportar grandes quantidades de cargas e recursos naturais, poderiam usar ferrovias, não mais navios. O Mackinder demonstrou também que a Alemanha já estava evoluindo e desenvolvendo seus navios de guerra, pretendendo competir nos oceanos e mares, enquanto a Inglaterra não estava evoluindo no domínio terrestre. O britânico Mackinder escreveu um paper que posteriormente se transformou num livro que se chamava O Pivô Geográfico da História e colocou a Ásia no centro do mapa, considerando que a Europa não passava de uma península desse grande continente que se chama Eurásia. Nessa região central da Eurásia, do rio Volga, que nasce no Planalto de Valdai e deságua no Mar Cáspio, ainda na porção europeia da Rússia, até as proximidades do rio Yangtze, que nasce no Tibete e deságua no Mar Chinês, seria o coração da Terra, o Heartland. Inicialmente, essa região ele chamou de pivô, depois ele dominou de coração da Terra. O Heartland, que está predominantemente na Rússia atual, é uma região repleta de riquezas necessárias para um país imperialista, como minérios, terras agricultáveis e reservas petrolíferas, naquela época exploradas sobretudo ali nas proximidades do Mar Cáspio, na região de Baku. Se a Alemanha invadisse essa região, teria as riquezas necessárias para superar o Império Britânico e não precisaria de toda a estrutura naval e de colônias em África como os britânicos. Nem sequer disputar essa hegemonia nos mares a Alemanha precisaria. Era uma região, segundo ele, que era uma verdadeira fortaleza terrestre, que se defendia pelo seu próprio tamanho, pela sua extensão, que impossibilita um domínio rápido. E ao mesmo tempo, quem tiver com essa região pode realizar ataques diversos para todos os sentidos da Eurásia. O acesso pelo mar, utilizando a marinha de guerra, no caso do Reino Unido, do Império Britânico, era difícil por esse coração não ter longas fronteiras marítimas. Um ataque pela Península Europeia esbarraria nos Montes Urais, aqueles que rasgam a Rússia em sua porção siberiana e sua porção europeia. Pelo sul esbarraria nas Cordilheiras do Cáucaso, esbarraria na Pérsia, atual Irã, e na Cordilheira do Himalaia. No extremo leste, esbarraria na China e no deserto de Gobi. E no extremo norte, a proteção seria o próprio clima e os oceanos congelados. Para o Mackinder, uma invasão da Alemanha sobre a Rússia produziria uma hegemonia global, pois seria um vasto território com recursos, protegidos por sua geografia,
aliada a uma potente indústria e exército terrestre alemão. Ele foi o primeiro geopolítico a determinar uma região do planeta que, se fosse dominada, resultaria em hegemonia global. Por tudo isso, Mackinder afirmava que quem dominar a Europa Oriental controlará o coração da Terra. Quem dominar o coração da Terra vai dominar a Eurásia. E quem dominar a Eurásia, domina o mundo. O autor ainda fez uma longa justificativa histórica e geográfica que dizia que a história da civilização europeia seria produto da luta secular contra a invasão asiática. Ele se referia às invasões dos hunos de Átila na época do Império Romano e dos mongóis liderados pelo Gengis Khan durante a Idade Média. Para ele, sempre essas invasões rolaram pelas estepes eurasianas, que vão da Ásia Central até a Ucrânia. Um local de fácil acesso, por serem planas e com vegetações de pastagens, vegetações rasteiras, onde as cavalarias do passado percorriam sem passar pelas regiões montanhosas. Essas estepes, para ele, seriam o pivô geográfico da história, que é o título do seu livro. Por conta dessa região geográfica, grande parte da história das civilizações orientais e ocidentais da Eurásia aconteceram. O Mackinder foi criticado quando, no final da Primeira Guerra, sua previsão não havia acontecido. E ele se defendeu explicando que na maior parte da guerra a potência terrestre, que seria a Rússia, ficou ao lado da grande potência marítima que era a Inglaterra. E que a saída precoce da guerra pela Rússia em função da Revolução de 17 teria provocado esse cenário. A relevância de Mackinder não terminou aí. Ele foi assessor da diplomacia inglesa no final da Primeira Guerra, durante as negociações de paz e do Tratado de Versalhes. Ele influenciou com sua teoria para que fossem criados estados tampões entre a Alemanha e a Rússia, dificultando um possível ataque alemão para conquistar a Rússia. Do Mar Báltico até os mares Negro e Adriático foram criados vários países, sobretudo Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, que vão dividir a Alemanha da Rússia. Países que foram arrancados de 3 impérios desaparecidos, o russo, o alemão e o austro-húngaro, formando um verdadeiro cordão sanitário. Se você nesse momento está relacionando essa teoria com a guerra da Ucrânia, com a Operação Barbarossa que Hitler fez durante a Segunda Guerra contra a Rússia, no caso a União Soviética, e o conflito interimperialista atual entre o bloco sino-russo, russo-chinês contra o bloco da OTAN, você não está errado. E veremos todos esses assuntos nos próximos vídeos, mostrando quem foram os estrategistas que partiram de Mackinder para reformular novas teorias de dominação ou contenção da expansão do coração da Terra, até hoje. Mas o que veremos no próximo vídeo é como as ideias do Sir Halford John Mackinder chegaram às mãos do Hitler, que as utilizou para tentar dominar o coração da Terra, o que ele chamou de Lebensraum, o espaço vital alemão. Eu peço que você assine meu canal, a Geografia do Professor Pascal, e indica para os amigos, para as amigas, para os alunos, alunas, pessoas interessadas em geografia e geopolítica. Curta a nossa página, compartilhe os vídeos, dá uma forcinha para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para todos vocês. Forte abraço e tamo junto.